Fala nação, tudo beleza? O Mauro César rebateu tudo que o Neto falou do Mengão. Vou mostrar primeiro o que que o Neto falou para vocês relembrarem. Bora ver no vídeo. E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. Tá no Flamengo, já tá na seleção. Então, meu irmão, tava. o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. É bom. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Ninguém fala. Ninguém fala. O último fez acordo agora, um menino que era goleiro e que estava sendo pretendido por um monte de clubes. E aí fizeram num acordo sigilo. Sigilo. É sempre sigilo para rico. Rico sempre gosta de sigilo. Não é verdade? Isso é uma coisa que é natural. Né? E aí, ninguém fala nada. Quando os cariocas vão falar do Hugo... Mas uma coisa eu gostaria de falar. Por favor. Precisou trocar a diretoria para fazer esse acordo com a família. Porque a diretoria antiga não queria fazer acordo. Aliás, contestava os acordos quando o Ministério Público propôs um acordo. Então, a diretoria que assumiu fez questão, de um dos primeiros atos, resolver essa questão que era uma vergonha para o Flamengo. Vamos lá. E aí, o que que você acha dessas críticas do Neto? Fala aí pra gente nos comentários. Bora ver agora o que que o Mauro César falou sobre ele. O Mauro já falou no canal dele, o Mauro William Alves está falando sobre as declarações do Neto, né? Você já até falou sobre isso, na declaração infeliz, né? Tá, tem um vídeo lá no canal, longo, inclusive lá eu coloco Mostrando alguns goleiros. os goleiros negros, pretos do Flamengo. Ele perguntou, né, se havia goleiro. Ele fala, tem goleiro negro do Flamengo? Não me lembro. Aí eu lembrei alguns assim de cabeça, tem mais. Lembrei alguns, coloquei. Tem inclusive o Felipe, né? Que jogou exatamente, um deles, que também saiu do Corinthians, não queria mais ele, né? Diga-se de passagem, foi pro Flamengo. O Flamengo sim é um clube racista. Neto que em 91 cuspiu no rosto de um árbitro preto. Só Aparecido. lembrando isso, né? Aparecido. José Aparecido, que inclusive já faleceu, acho que faleceu até de Covid, não tenho certeza. Não, cara, se o Flamengo fosse um clube racista, o capitão do Flamengo é o Gerson, cara. É o capitão. É o cara que leva a faixa de capitão do Flamengo. O Flamengo tem que meter ele na justiça. Enfim. A pergunta dele foi retórica. Ele já perguntou acusando. Então o Flamengo tem que ir na justiça atrás do seu direito, que ele não pode ficar na televisão falando as merdas que ele fala, não. Tirando... Eu acho que, assim, não foi só isso, né? Ele foi extremamente infeliz nessa declaração, nesse questionamento, mas a história do Hugo, assim, totalmente distorcida. O Hugo falhou seguidas vezes no gol do Flamengo. O Flamengo não sacaneou o Hugo, a torcida do Flamengo não sacaneou, ninguém sacaneou o Hugo. O Hugo jogou fora uma grande oportunidade que teve na sua carreira, porque não se preparou adequadamente, não estava bem, falhou seguidas vezes, e, consequentemente, ele não teve a sequência do Flamengo. E ele teve a sorte de ter uma oportunidade no Corinthians, que é outro clube grande, e agora ele parece mais concentrado, mais dedicado, talvez, e está fazendo sucesso. Segue a vida dele, o Flamengo segue a própria, acabou. Não tem que ficar vinculando o Hugo ao Flamengo, não. Ele é jogador do Corinthians. O Flamengo tem um percentual de uma futura venda, né? Exatamente, né? Então, e é só pegar exemplos, né? E repito, o Gerson é o capitão do Flamengo. Você acha que se isso não significa mais do que qualquer coisa, eu não sei o que não pode significar, né? E aí também vai ficar pegando coisas de outros clubes, né? O próprio goleiro não tem, o próprio Corinthians não tem tanto histórico, né? Também o Carlos Miguel foi ali um pouquinho só, agora o Cássio ficou anos, né? Ronaldo Giovanelli, então enfim, é muita besteira isso, né? Mas tá aí. A minha única resposta é essa. Quem é o capitão do Flamengo? Para mim isso já responde tudo, porque o capitão normalmente é a maior representatividade que tem em campo. Então, é um cara negro que
representa o Flamengo dentro de campo com a faixa de capitão. Pra mim, E sabe, o problema maior hoje em dia é assim, uma pessoa fala uma coisa e outras, pouco inteligentes, seguem. Outro dia um Zé Mané aí disse que eu chorei pela Argentina. Quando que eu chorei pela Argentina, porra? Nunca aconteceu isso. O máximo que eu fiz foi relatar a emoção de quem estava no estádio no jogo espetacular que decidiu a Copa do Mundo. Porque eu comentei o jogo na Jovem Pan. E uma das funções do jornalista é relatar a emoção que ele está presenciando, o momento emocionante. Não falar da própria emoção, como se ela fosse mais importante do que o evento em si. Isso é uma tentativa, às vezes cretina, de você se inserir como protagonista de algo que você não é. Porque o jornalista não é o protagonista. O jornalista, ele conta a história, ele relata a história. E comenta, analisa, dependendo do seu papel nesse contexto. Ele não é o personagem. Ele não tem o direito de se assumir como personagem se apresentando. E o pior é que o comentário veio de uma pessoa que eu nem vi o que fala, porque eu nem acompanho, por conta de um comentário que eu fiz antes, de uma outra coisa que eu vi numa outra emissora, nem vi, eu recebi o vídeo, e que eu achei inadequado, por conta disso, quer dizer. Aí teve uma outra, teve essa, que eu teria chorado pela Argentina, o que não aconteceu, obviamente, né? Mas o palhaço que acredita nisso, o imbecil, ele não procura para ver se aconteceu, ele acredita. Por a mentira contada várias vezes se torna verdade. Porque o cara está acostumado com fake news. Porque ele está ouvindo alguém que faz parte da turma que gosta disso. Aí teve outra bobagem, que eu estou até esquecendo agora. Teve essa aí do Messi e a outra que eu nem me lembro mais, uma outra besteira que foi dita. Deve ter sido o Lima, né? Deve ter sido o Lima, que é aquela foto que você tá com uma cara assim, mas na verdade você tá puxando o ar ou alguma coisa e parece que você tá Não, aquilo não era jogo da Argentina, aquilo era jogo do Flamengo. E outra coisa, eu não chorei porra nenhuma de 2019. Eu já falei várias vezes, eu nunca chorei pro futebol. Já chorei por uma porção de coisas, mas eu nunca chorei pro futebol. Não sei por quê. Eu acho futebol emocionante. Eu forjei uma frase, tem até camiseta, tem caneca que o pessoal faz lá. Futebol é a maior invenção do homem. Acho que eu não gosto, que eu desprezo a emoção do futebol. Sou um idiota para achar uma bobagem dessa. Aí os idiotas acompanham, o idiota repetem a idiotice, porque são todos idiotas. Né? O idiota fala, os outros acompanham. E vão repetindo aquilo. A questão não é essa. A minha emoção não importa. A não ser, gente, numa situação excepcional. Imagina, por exemplo, você está numa zona de guerra e você vai trazer uma informação, você se emociona porque você está presenciando coisas difíceis de lidar. Ou seja, quando o jornalista... da Chapecoense, né? Exatamente. Quando o jornalista não consegue conter a emoção, ele se esforça para profissionalmente relatar, seja no microfone, de uma televisão, de uma rádio, ele está ao vivo, né, na internet, e a emoção é muito grande e ele não consegue. Aí é uma situação natural, é uma reação humana. Agora, quando você vai se apresentar, olha, Alan Bimadi, André Rocha, eu estou aqui emocionado, porque a minha emoção não sei o quê, porque não, a minha emoção não interessa. Mauro César, a sua emoção não importa. É isso. Importa o seguinte, você está onde? Eu estou aqui, olha, está acontecendo um evento importante, um momento muito bacana e tal, bababá, as pessoas estão aqui. Por exemplo, em 2019, eu estava no Maracanã, no 5-0 do Flamengo no Grêmio, e eu entrei ao vivo no programa lá da ESPN. E os colegas estavam no estúdio e eu estava lá, no Maracanã. Eu estava na área de imprensa e tem um vidro que separa a saída dos torcedores ali. E as pessoas estavam passando ali fora enlouquecidas. O Flamengo voltava na final de Libertadores após quase 40 anos, 38 para ser exato, metendo 5-0 no Grêmio. Então tinha gente se ajoelhando no chão, gente chorando, gente se abraçava e caía no chão. Foi uma loucura. E eu estava vendo pelo vidro ali. As pessoas iam ensandecidas. Era uma loucura, uma catástrofe realmente. O jogo já tinha terminado há uns 15, 20 minutos. E o povo saindo ali alucinado. O que eu fiz? Eu falei, gente, olha, até porque os caras começaram o programa discutindo questão tática, opção do Renato. Eu falei, gente, o clima não é esse, é outro. Aí eu falei, olha, quando me chamaram, né, até demorou um pouco a chamar. Aí quando me chamaram, eu falei, olha, gente, o que está acontecendo aqui, desculpa, discordo tudo que vocês estão falando aí. Tem nada a ver com isso aí. Tá acontecendo, o André se lembra, é outra coisa. Está acontecendo aqui é o seguinte, o Flamengo acabou de classificar para a final de Libertadores, ganhando do Grêmio, campeão 2 anos antes, metendo 5-0, um banho de bola. E as pessoas estão alucinadas aqui. Mas eu não fiquei falando que eu estava emocionado, porque ali eu não estou para me emocionar. Você gostou do jogo? Claro que eu gostei, eu sou rubro-negro. Mas eu estava ali no papel de um jornalista, não de um torcedor. Então, eu relatei o que aconteceu.
Mas não falei, eu estou aqui emocionado porque eu vou me lembrar de 81. Não, porra, 81 que se dane, não tem nada a ver com 81. O que eu estou sentindo não importa. Eu tenho que relatar o que está acontecendo. É esse o fato. Essa é a questão. O jornalista relata os fatos. Mas aí o idiota acredita nas idiotices que são faladas. Essa é uma delas. É patético, é um negócio muito patético. Não, porque você chorou com a Argentina. Onde com a Argentina? Pô, pelo amor de Deus. E essa foto que o André lembrou, na verdade, essa foto ela é instantes depois do gol da virada do Flamengo em Lima. Eu subi numa mureta para olhar para o campo, porque todo mundo à nossa frente estava em pé e eu não conseguia ver um pedaço do campo. Justamente onde foi expulso ali o Gabriel, aquela confusão, foi na beira do campo aqui, onde ficam os bancos de reserva, e o povo todo levantou, e a posição que eu estava, você não conseguia ver a margem do campo quando o povo levantava todo ele. Aí eu subi numa mureta para tentar ver o campo, porque eu falei, cara, o jogo não acabou. Eu vou entrar ao vivo daqui a pouco, eu vou falar o quê? Que eu não vi o final do jogo? E aconteceu uma coisa importante, que foi a expulsão do autor dos 2 gols. Então eu estava, na verdade, me esticando ali para ver. Nada além disso. Foi emocionante? Foi. Você ficou emocionado? Fiquei. Mas o que você falou depois? Falei do jogo, como tem que ser. Até meia-noite fiquei falando, horas ao vivo, horas, falando sem parar. Mas o quê? Relatando o que eu vi, o que eu presenciei, que esse é o papel do jornalista. Essa foi a questão. Mas aí o que acontece? O camarada distorce, veste uma carapuça que nem é para ele, quer dizer, olha que bobagem, porque eu não vejo, não acompanho, não estou mandando o menor conhecimento, e os bobos acompanham. Aí os bobos repetem a mesma coisa, num eco sem fim. É isso que acontece. Enfim, a gente lida com isso, fazer o quê? Né? O nível intelectual de algumas pessoas é muito baixo. Assim, inteligência é quase zero. Então, você está lidando com o quê? É deixar de lado. Então, a gente lida com isso. Essa situação sempre vai acontecer. Infelizmente, vai continuar acontecendo. E as pessoas acreditam em qualquer bobagem que é falada. Elas acham que é isso, elas acreditam. Elas não procuram saber se aquilo é verdade ou não. Ah, lembrei. Às vezes não ouvem, né? A outra bobagem que foi falada foi assim: não, se o Neymar fosse para o Flamengo, fosse para o time que você torce, você pensaria diferente. Tem um vídeo de um comentário que eu fiz na Jovem Pan, tem uns 7 meses mais ou menos. O Thiago Asmar estava apresentando, o pilhado, ele falou do Neymar e tal. O Neymar, tal, que ele vestiu a camisa do Flamengo, a camisa do Gabriel. Não, já pensou Neymar no Flamengo? Eu falei, eu não contrataria. Ele, como não? Eu falei, não, eu não contrataria. Esse combo Neymar, se eu fosse dirigente, não contrataria, não me interessaria. Jogador caro, vai ser uma primadona no elenco, o técnico não vai ter condições de tomar decisões sem pedir autorização para ele. Então, eu não contrataria. Não é a discussão do talento dele, mas o combo a mim não interessaria se eu fosse um dirigente, alguém que contrata jogadores. Foi agora 6, 7 meses. Está lá, tem lá o vídeo. Quer dizer, é muita desinformação e distorção para ganhar o quê? Atrair essa gente que são os haters. Enfim, mas se alguém se contenta em se lambuzar com esse chorume humano que são os haters da rede social, faça bom proveito. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu like no vídeo para ajudar a gente. Comenta também o que você achou e se inscreve no canal. Valeu, obrigado!